O José Luiz da Atena, antes da eleição, foi perguntado a ele: se você não for para o segundo turno, você vai apoiar quem? Ele disse: brincadeira, eu não vou apoiar ninguém. O meu partido, se quiser, apoie. Mas na prática não foi bem isso. Da Atena declarou apoio a Boulos. A Boulos. Você está surpreso? Eu não estou surpreso. Porque nos debates só não teve beijo, porque abraço teve muitos. Tem umas coisas que a gente vê e você só acredita porque vê. Você é muito tomé até enxergar. Da Atena, ele sempre foi mais para a esquerda. Mas eu não sabia que ele tinha assim, um apoio, que o coração dele batia mais forte pela extrema esquerda. Aliás, o Pablo Marçal, em um dos debates, não lembro se foi o último, perguntou para ele sobre a extrema esquerda e apontou: o Boulos é da extrema esquerda. E a pergunta que o Pablo fez para o Datena entendia que ele estava se referindo ao Boulos. Aí ele fez um discurso, deu uma aula, disse: não, a extrema esquerda é terrível. Falou sobre Lenin, falou sobre Stalin, falou sobre o que a esquerda já fez pelo mundo. Falou: é terrível, mas brincadeira, é terrível. E agora ele declara voto em Boulos. Bom, antes de falar sobre essa declaração, deixa eu dar um resumo aqui, se você está fora de São Paulo, sobre o desempenho do partido do Datena aqui em São Paulo. O PSDB, que já elegeu Fernando Henrique Cardoso como presidente da República por 2 vezes, que já deu mandato a Geraldo Alckmin antes de ir para o PSB, agora se tornar o vice-presidente por vários mandatos, já elegeu José Serra como governador, como prefeito, João Dória, quase elegeu Aécio Neves em 2014 contra Dilma, e agora o PSDB foi a extrema unção através da pessoa de Datena. Aqui em São Paulo, Datena, candidato pelo PSDB, ficou em 4ª posição, com 1,81% dos votos. Isso significa 112 mil votos. 112 mil votos é tipo a torcida do Santos. Não, a torcida do Santos tem menos. A torcida da Portuguesa, aqui em São Paulo. Dá para encher um ônibus de turismo e uma Kombi. Eu acho que naqueles bares que aqueles homens vão lá tomar cachaça e assistir o Cidade Alerta do Datena, eu acho que cabe mais do que 112 mil votos. Só para você contextualizar. É um fracasso. 112 mil votos para o PSDB, e ainda mais tendo um candidato famoso como o Datena. Isso mostra uma coisa, que não é o fato de ser famoso, de ser um sucesso num programa policial, que vai converter em votos. Porque a audiência que o Datena tem, parte é dele, mas a audiência é da Band. E isso é no Brasil todo. E o fato dele ter ensaiado várias vezes ser candidato a prefeito e a outros cargos e sempre ter desistido, isso colocou nele uma pecha de que ele não era uma pessoa que merecia o voto. Não se vê nele algo genuíno, uma paixão pela política. E aqui, se você não é de São Paulo, fala como que era a campanha de Datena aqui em São Paulo. Ele ia de carro para um local, descia do carro, acenava, tirava umas fotos, voltava para o carro e voltava para casa. Ele não caminhava. Foi questionado sobre ele não fazer campanha. Ele disse: eu não sou Moisés para ficar caminhando. Não, você está cansado, né? Está cansado. Está todo zoado. Mas aqui em São Paulo foi um fracasso. Dos 49 candidatos a vereadores que eles lançaram, o PSDB, não elegeram nenhum. É o partido do Aécio Neves, né? Mas agora, esse apoio dele ao Boulos é muito estranho. Primeiro, repito, ele disse que não iria apoiar ninguém, mas verbalizou, disse: não, vou apoiar o Boulos. Eu fico imaginando agora o Datena voltando para o programa dele de televisão, e uma vez o Boulos, caso ele seja eleito, que Deus me livre de Boulos ser eleito prefeito aqui em São Paulo, ele agora noticiando as ações da prefeitura. Porque o Boulos é de extrema esquerda.
extrema esquerda. Se você não sabe o que é extrema esquerda, é tipo assim, o PT é de esquerda. Se você discorda das ações do PT, aqueles que saíram do PT, tipo Heloísa Helena, Marina Silva, Boulos, Randolfo Rodrigues, são os extremistas, aqueles que queriam mudar a cartilha do PT, não conseguiram, então saíram revoltados e montaram partidos. E o PSOL é um deles. Então o Boulos, ele é a favor da descriminalização das drogas, ele é a favor dos banheiros de menine, ele é a favor de muitas coisas que uma pessoa sensata é contra. Ele é a favor da Venezuela, ele não critica a Venezuela. Quando é perguntado para ele sobre a Venezuela, ele diz que é uma democracia. Onde que a Venezuela é uma democracia se os concorrentes do Maduro são presos? Desaparece assim na calada da noite. Aí o Datena diz assim, não, agora eu vou apoiar esse cara, eu vou apoiar ele. Não fique surpreso quando essas coisas acontecem, porque política no Brasil já é uma instituição falida, porque eles têm um projeto e você e eu não estamos envolvidos nos projetos deles. Então, ver uma pessoa com a expressão, com a exposição do Datena, apoiando um candidato de extrema esquerda, por mais esquisito que seja, não é para você se escandalizar não, porque essa é a cabeça de um político. Até mesmo uma pessoa como o Datena, que nunca teve mandato, mas quando a política entra dentro das pessoas, a ideologia, elas verbalizam, elas sinalizam, elas concordam. Por mais escandalizado que fique aqueles que não quis a extrema esquerda e preferiu votar nele. É muito estranho. É muito esquisito. Imagina se o Boulos é prefeito de São Paulo, o Datena tem que noticiar as ações do governo. Será só ações que não vai nem ajudar o governador a tirar a cidade de São Paulo, o estado dessa situação difícil que está, como Cracolândia, como o trânsito, como a sujeira. Os caras têm projetos que só visam poder. E um prefeito de extrema esquerda, ele vai sempre passar pano para as coisas erradas. Passar pano, proteger, justificar. Então, eu não estou surpreso que Datena apoiou o Boulos. Eu ficaria surpreso se ele apoiasse o outro lado, a direita. Porque a ideologia dele sempre foi essa mesmo. Ah, os coitados. A parte esquisita é que ele sabe que bandido é bandido, gente fora da lei é fora da lei. Ele noticia isso o tempo todo no programa dele. E apoiar um candidato que passa pano para algumas atividades desse pessoal, para algumas atitudes, para algumas ideologias que esse pessoal pratica, é muito estranho, é muito esquisito. Mas não fique surpreso, é política, é o que tem para hoje. No fundo, você e eu só temos um que olha por nós, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Nele nós podemos confiar. Graças a Deus ele não é político, não é candidato, então a gente sabe que colocando a nossa fé em Deus, haverá uma bênção na nossa vida e na nossa família, porque a Bíblia diz que Deus não muda, mas homens mudam o tempo todo e infelizmente muitas vezes mudam para pior. Um abraço, fique com Deus e que Deus tenha misericórdia de todos nós.